Hoje nós vamos dar mais um mergulho nos ensinamentos da Congregação Cristã no Brasil e agora nós vamos ler o tópico de 1971 que proibia o estudo da Bíblia na Congregação Cristã no Brasil. E, para nos ajudar, quem vai estar aqui é a equipe da podcast Mergulhando Profundo nos Ensinamentos da CCB. Esse nome é sugestivo, que quer dizer mergulhar profundamente para você refletir sobre o assunto. Você lê o ensino, o documento e você mergulha dentro dele refletindo. Essa é a ideia, ok? Bom, nós vamos rodar aqui então para vocês ouvirem e eu garanto para vocês que está interessantíssimo. Até eu estou aprendendo muita coisa com essa equipe maravilhosa do podcast do Mergulho Profundo nos Ensinos da Congregação Cristã no Brasil. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo segue aí e eu vou fazer as devidas pausas e os meus comentários assim que eles derem a opinião deles, ok? Então vamos ouvir, presta atenção. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um Mergulho Profundo. Isso aí. Hoje a gente vai se aventurar num terreno um tanto quanto espinhoso. É verdade. É controverso. Vamos falar da Congregação Cristã no Brasil. Polêmica. Né? E preparem-se, porque a gente vai desvendar alguns paradoxos que, no mínimo, vão fazer vocês coçarem a cabeça. Nossa fonte hoje são trechos de um documento chamado Texto Colado, que basicamente compila ensinamentos da 36 Assembleia lá em 1971. Nossa. E o que mais me chamou a atenção de cara, É mesmo? foi a posição da Congregação Cristã no Brasil sobre estudar a Bíblia. De cara assim já é? Não, que é eu. Coerço. A gente sempre ouve falar da importância do estudo da Bíblia, certo? Certo, claro. Na fé cristã. Mas, pelo visto, a congregação tem uma visão, digamos, um pouco peculiar sobre isso. É peculiar. Então eu vou ler aqui um trechinho desse documento. E vocês gritem bingo quando encontrarem a ironia. Tá. Pode ler, aspas. Não é proibido estudar. O que não podemos fazer é estudar a palavra de Deus. Fecha aspas. Nossa, que contradição, hein? Mas aí, na sequência, eles incentivam o estudo para ampliar os conhecimentos na parte material. Olha só. Então, assim, é quase como se a Bíblia fosse um livro de receitas que você consulta quando você precisa de um bolo específico. Exato. Só. Mas peraí. Estudar a palavra de Deus não deveria ser um processo contínuo de aprendizado, de reflexão. Né? Qual que é a lógica por trás disso? Será que eles temem que as interpretações individuais da Bíblia Pode ser. possam gerar discordâncias, divisões dentro da comunidade, sei lá? Manter a uniformidade doutrinária, né? É comum a gente ver isso em muitas religiões. Exatamente. Mas, por outro lado, será que essa postura não inibe o desenvolvimento da fé individual? Inibe. Totalmente. A busca pessoal por entendimento. E aí tem outro ponto que me chamou a atenção também, que é essa ideia de que estudar a palavra de Deus é enfado da carne. Não. Olha só. Me parece uma visão meio negativa do estudo, né? Você não acha? Total. Parece que o estudo em si já é algo que te afasta da espiritualidade, né? Mas e a busca pelo conhecimento, pela sabedoria. A Bíblia não é repleta de passagens que incentivam a reflexão, o questionamento. Exatamente. E tem mais. Eles fazem uma exceção para o estudo de direito. Olha só. Mas com uma ressalva. Qual? Não é conveniente para os irmãos do ministério. Ou seja, os líderes religiosos, na visão deles, não deveriam se aprofundar nas leis. Né? Porque essa especificidade com o direito. Pois é. Será que eles temem que o conhecimento jurídico possa levar os líderes a questionarem a própria estrutura da igreja? É possível. Seus dogmas, sei lá. É. Fica aí a reflexão para você que está nos ouvindo. É isso aí. Qual o impacto de tudo isso na vida dos fiéis? Como conciliar essa restrição ao estudo da Bíblia com a busca individual por uma fé mais profunda, mais consciente? Né? A gente te convida a mergulhar nesse paradoxo com a gente. Isso. A refletir sobre as diferentes perspectivas.
sobre as possíveis motivações por trás dessas posições, né? Com certeza. E quem sabe a gente não volta a esse tema em breve, para a gente desvendar mais camadas dessa cebola. É verdade, Porque como a gente sempre diz por aqui, conhecimento nunca é demais. Nunca. Mesmo quando ele nos coloca diante de contradições e paradoxos. É isso aí. Valeu. Valeu. Puxa vida, simplesmente incrível a análise desses dois. Simplesmente incrível. Coisas que a gente aprende aqui, agora. Que esse ensinamento é um paradoxo. Ou seja, algo contraditório. Esquisito, no mínimo. Né? Eu vou citar algumas passagens, algumas partes dos comentários dele. Né? Ele também comenta que a gente sempre ouve falar do estudo bíblico no meio da fé cristã. Né? Mas a CCB tem uma visão peculiar. Ou seja, o que ele quer dizer? A CCB é diferente das outras. É normal nós vemos por aí, no meio da fé cristã, né, o estudo bíblico, eles se aprofundarem, porque é uma das marcas da fé cristã. Mas, segundo a análise aqui da podcast, que é simplesmente incrível, essa parte aqui, então, foi uma das que mais me chamou a atenção. Eles dizem, então, que para a CCB, a Bíblia parece um livro de receitas, onde você só vai lá quando está precisando de alguma coisa. Ou seja, você vai lá quando precisa, né? É simplesmente incrível essa parte, tá? Porque isso é uma realidade. A Bíblia é um livro de consulta, onde eles vão buscar a palavra de Deus por conta das coisas da sua vida, o que eles precisam fazer para a sua vida. E aí eles fazem uma reflexão interessantíssima. Ele fala, mas estudar a Bíblia não deveria ser um processo contínuo de aprendizagem e reflexão? Porque é isso que você faz quando você estuda a Bíblia, você se aprofunda mais no conhecimento da Bíblia e você reflete mais no que vai gerar em você, né, arrependimentos e conversão. Então, você afastando as pessoas do conhecimento bíblico ou do estudo bíblico, você também está afastando essas pessoas de uma constante conversão. Interessante isso, né? Essa podcast foi simplesmente incrível, né? Incrível mesmo, não estou exagerando. Você tem que entender, irmão, que apesar de ser uma inteligência artificial, esse texto é criado com base em documentos, estudos e pessoas, ou seja, são ali opiniões calcadas e embasadas em muita informação, ou seja, inteligência. E aí eles fazem uma outra reflexão. A reflexão é quando eles pensam e às vezes eles questionam, eles fazem uma pergunta, que eu achei também fantástica. Quando ele disse, será que eles temem que o povo pode abrir a sua visão e que ao abrir a visão eles possam ver que a Bíblia é contrária aos ensinos da igreja? Ele falou mais ou menos assim, temem que pode abrir a visão contrárias à doutrina. Olha só a preocupação deles, que essa podcast, essa análise que eles fizeram é simplesmente incrível. E então, na sequência, eles fazem uma outra reflexão também excelente e ótima. Ele fala, será que essa proibição, ela não inibe o indivíduo de buscar a fé individual? Sabe aquela fé que você vai buscar? Você frequenta a igreja, você está lá, você ora com aquele povo, você canta com aquele povo, você ouve a pregação, mas você tem a sua busca individual. A busca, né, pela fé, pelo conhecimento, por Deus. E eles refletem aqui dizendo, será que essa proibição não vai inibir essa fé individual e a busca pelo entendimento? É óbvio que vai. Porque a CCB, ela quer que todo mundo pense igual e em conformidade aos ensinamentos que eles criam, não com as escrituras. Porque se tivessem preocupado em criar entendimento bíblico, eles não afastariam o povo da Bíblia, mas eles orientariam para que o povo se apegasse mais à Bíblia. Isso é óbvio. E aí, em outra reflexão que eles acham praticamente um absurdo, esse casal, ele fala o seguinte, estudar a palavra de Deus é enfado da carne. Ele pega aspas no que é falado nesse tópico de ensinamento. Como assim estudar é enfado da carne? Porque no tópico eles pegam uma passagem bíblica onde está se referindo ao conhecimento humano da vida. Não está dizendo que é ruim, mas ele está dizendo que é enfadonho, ou seja, porque você vai buscar todo tipo de conhecimento
e você não vai chegar a Deus. É isso que fala na Bíblia. Mas a Bíblia é conhecimento de Deus. Então, como que conhecer a Deus e buscar conhecer o caráter de Deus, o amor de Deus, pode ser considerado enfado? Ou seja, é um ensinamento completamente contraditório ao que a Bíblia nos orienta a fazer. E em mais uma reflexão, eles falam, parece que eles entendem que a busca pelo conhecimento bíblico vai afastá-los, as pessoas, da comunhão e da espiritualidade. Isso é fato. Em alguns dos últimos cultos, anciões da CCB, em especificidade, o senhor Luiz Carlos de Viçosa, ele tem feito muitas pregações criando uma separação, uma distinção em quem estuda a Bíblia e em quem é espiritual. Então, o comentário dessa podcast, você pode ver que ela é tão brilhante e ela é tão certeira que o que eles disseram aqui é o que realmente acontece na CCB. Você vê que o Luiz Carlos de Viçosa, quantas pregações ele não tem feito aí, nesses últimos tempos, apontando justamente para um problema, que é conhecimento. Então ele cria uma divisão em pessoas que têm conhecimento bíblico e em pessoas que têm espiritualidade. Na cabeça dele, não pode ter as duas coisas. E aí eles encerram com um grande checkmate. Né? Um baita de um checkmate, quando no texto da circular, e eu vou colocá-la aqui, no texto da circular, eles dizem que você pode estudar a Bíblia. Quer dizer, você pode estudar o estudo secular, o estudo do mundo. Você não pode estudar a Bíblia. Mas eles abrem ali uma exceção para esse estudo secular. Você não deve estudar direito, ser um advogado. E aí, a podcast do Mergulho Profundo na CCB, eles fazem uma reflexão simplesmente fantástica, que nem eu tinha pensado nisso. Os líderes religiosos, na visão deles, não deveriam se aprofundar nas leis. Né? Por que essa especificidade com o direito? Pois é. Será que eles temem que o conhecimento jurídico possa levar os líderes a questionarem a própria estrutura da igreja? É possível. Seus dogmas, sei lá. Eles dizem, por que essa preocupação em as pessoas entender de lei e direitos? Será que é medo de que as pessoas possam enxergar o que tem de errado na CCB? Rapaz, simplesmente fantástico. Fantástico. Ok? Vou colocar mais uma vez para você ouvir e aí a gente encerra esse vídeo. Eu peço que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, que esse vídeo é simplesmente incrível. Muito bom esse vídeo. Estou fazendo a minha análise com muita educação, muito respeito a todos vocês da Congregação Cristã no Brasil, mas as coisas não podem ser recebidas e engolidas de qualquer maneira. A gente precisa questionar, ok? Deus abençoe. Fique aí, ouça mais uma vez essa podcast simplesmente fantástica do Mergulho Profundo nos ensinos da CCB. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Segue aí, ouça aí vocês mesmos. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? De volta com mais um Mergulho Profundo. Isso aí. Hoje, a gente vai se aventurar num terreno um tanto quanto espinhoso. É verdade. É controverso. Vamos falar da Congregação Cristã no Brasil. Polêmica. Né? E preparem-se, porque a gente vai desvendar alguns paradoxos que, no mínimo, vão fazer vocês coçarem a cabeça. Nossa fonte hoje são trechos de um documento chamado Texto Colado, que basicamente compila ensinamentos da 36 Assembleia lá em 1971. Nossa. E o que mais me chamou a atenção de cara, É mesmo. foi a posição da Congregação Cristã no Brasil sobre estudar a Bíblia. De cara assim já é? Não, que é eu. Caworcho. A gente sempre ouve falar da importância do estudo da Bíblia, certo? Certo, claro. Na fé cristã. Mas, pelo visto, a congregação tem uma visão, digamos, um pouco peculiar sobre isso. Peculiar. Então eu vou ler aqui um trechinho desse documento. E vocês gritem bingo quando encontrarem a ironia. Tá. Pode ler, aspas. Não é proibido estudar.
O que não podemos fazer é estudar a palavra de Deus. Fecha aspas. Nossa, que contradição, hein? Mas aí, na sequência, eles incentivam o estudo para ampliar os conhecimentos na parte material. Olha só. Então, assim, é quase como se a Bíblia fosse um livro de receitas que você consulta quando você precisa de um bolo específico. Exato. Só. Mas peraí. Estudar a palavra de Deus não deveria ser um processo contínuo de aprendizado, de reflexão. Né? Qual que é a lógica por trás disso? Será que eles temem que as interpretações individuais da Bíblia pode ser possam gerar discordâncias, divisões dentro da comunidade, sei lá? Manter a uniformidade doutrinária, né? É comum a gente ver isso em muitas religiões. Exatamente. Mas, por outro lado, será que essa postura não inibe o desenvolvimento da fé individual? Inibe. Totalmente. A busca pessoal por entendimento. E aí tem outro ponto que me chamou a atenção também, que é essa ideia de que estudar a palavra de Deus é enfado da carne. Não. Olha só. Me parece uma visão meio negativa do estudo, né? Você não acha? Total. Parece que o estudo em si já é algo que te afasta da espiritualidade, né? Mas e a busca pelo conhecimento, pela sabedoria. A Bíblia não é repleta de passagens que incentivam a reflexão, o questionamento. Exatamente. E tem mais. Eles fazem uma exceção para o estudo de direito. Olha só. Mas com uma ressalva. Qual? Não é conveniente para os irmãos do ministério. Ou seja, os líderes religiosos, na visão deles, não deveriam se aprofundar nas leis. Né? Porque essa especificidade com o direito. Pois é. Será que eles temem que o conhecimento jurídico possa levar os líderes a questionarem a própria estrutura da igreja? É possível. Seus dogmas, sei lá. Fica aí a reflexão para você que está nos ouvindo. É isso aí. Qual o impacto de tudo isso na vida dos fiéis? Como conciliar essa restrição ao estudo da Bíblia com a busca individual por uma fé mais profunda, mais consciente? Né? A gente te convida a mergulhar nesse paradoxo com a gente. Isso. A refletir sobre as diferentes perspectivas. Sobre as possíveis motivações por trás dessas posições, né? Com certeza. E quem sabe a gente não volta a esse tema em breve, para a gente desvendar mais camadas dessa cebola. É verdade. Porque como a gente sempre diz por aqui, conhecimento nunca é demais. Nunca. Mesmo quando ele nos coloca diante de contradições e paradoxos. É isso aí. Valeu. Valeu.